Presidente da República diz que o Estado está a ser vítima de forças externas nos ataques em Cabo Delgado. Chissano espera dos termos de referência para integrar a equipa que vai investigar as motivações da xenofobia na África do Sul. Ativista ambiental Greta Thunberg vence Prémio Nobel Alternativo 2019. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que o Estado moçambicano está a ser vítima de forças externas nos ataques em Cabo Delgado e pede envolvimento de todos na defesa da soberania. Nas celebrações do 25 de setembro, Filipe Nunes falou também da campanha eleitoral, onde pediu mais uma vez que se evite a violência. A celebração do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique acontece em meio a 3 eventos que marcam a atualidade do país e que mereceram a atenção do Presidente da República no seu discurso de ocasião, a começar desde logo pelos ataques em Cabo Delgado. Está mais do que claro que estamos a ser vítimas de uma invasão camuflada. Um ataque ao nosso desenvolvimento. Estamos resolutos em tudo fazer para encontrar soluções rápidas e eficientes para desmantelar esses focos e outras ameaças de modo a resgatar a tranquilidade para os moçambicanos vítimas desses atos macabros e de todo tipo de violência. Filipe Nunes falou também da violência contra estrangeiros na África do Sul, um fenômeno que afetou centenas de moçambicanos residentes e ou trabalhadores naquele país. Em Catlon, um dos bairros de Joanesburgo, cerca de 500 moçambicanos foram despojados dos seus bens, precisando de assistência. Estivemos sempre em contato com as autoridades sul-africanas em diferentes níveis e continuamos a fazê-lo, bem assim com a Organização Internacional de Migrações. E porque as celebrações do 25 de setembro deste ano acontecem no meio da campanha eleitoral, o Presidente da República aproveitou a ocasião para apelar à não violência. Nesta fase de campanha, serenemos os ânimos e cumpramos estritamente a lei e as regras estabelecidas e nos abstenhamos de atos que perturbem a ordem e tranquilidade públicas de modo a garantir uma fluência aos postos de votação para o exercício do nosso direito democrático eleger e ser eleito. Depois de orientar as cerimônias centrais na Praça dos Heróis, Filipe Nunes seguiu para a Praça dos Combatentes para a inauguração do monumento erguido em memória dos homens e mulheres que tombaram na luta de libertação nacional. Com este monumento, queremos preservar a nossa eterna gratidão aos combatentes que tombaram lutando pela nossa independência e dignidade como um povo. Estamos aqui para honrar os combatentes que desinteressadamente sacrificaram as suas vidas para que sejamos o que hoje somos, portanto, independentes. Por isso, é nosso dever como moçambicanos destacar e enaltecer os nossos heróis, os nossos concidadãos que se singularizaram pela relevância dos seus feitos meritórios pelo progresso, paz, unidade nacional entre os moçambicanos, os povos da nossa região e do mundo. Mais do que uma simples infraestrutura histórica, o Presidente da República disse que o monumento deve relatar a memória coletiva dos moçambicanos. Este não é mais um monumento. Este é local de viagem e de reencontro com o nosso passado recente, de buscas de raízes e das razões pelas quais somos o que somos hoje. Erguemo-lo porque a nossa história deve ser continuamente resgatada, reescrita, reinterpretada, difundida e preservada para todos nós. Mais do que implantarmos uma obra de reconhecimento dos nossos libertadores da pátria, o monumento deve relatar a nossa memória coletiva, que sirva de referência para o presente. A construção do Monumento dos Combatentes durou cerca de 5 anos.
O antigo estadista Joaquim Chissano diz que os combatentes de luta de libertação nacional estão satisfeitos com a missão heroica. Chissano acrescenta que é importante que as gerações vindouras lembrem-se dos feitos dos jovens que pegaram em armas para libertar Moçambique. Lutamos para libertar a terra e os homens e pelo desenvolvimento desses homens. E hoje estamos satisfeitos. 55 anos é muito pouco tempo para um país, mas vemos que a diferença que há desde 1964 até hoje é como a diferença que existe entre a noite mais escura e o dia mais claro. E estamos em progresso. Nós definimos a nossa luta naquela altura. Já quando preparávamos as forças, treinávamos as forças, já definíamos as razões da nossa luta. Dizíamos, para que lutamos? Lutamos para a nossa independência total e completa. Uma independência política, econômica, social e cultural. Quanto à inauguração do Monumento dos Combatentes de Libertação Nacional, Joaquim Chissano disse que é um ato importante para as gerações vindouras conhecerem a história de Moçambique. É um grande significado, portanto estamos a inaugurar um monumento que é para a preservação da nossa história, que vai servir para as gerações vindouras, para saberem o que nós fizemos no passado e que depois vai se desenvolver para aquilo que fazemos hoje. Esperamos que muitos monumentos nasçam em todo Moçambique. Já Verônica Macamo e Carlos Agostinho do Rosário defendem que é preciso fazer mais e melhor para o bem-estar dos moçambicanos. Do Rosário defende ainda um redobrar de esforço das Forças Armadas para o combate a insurgentes em Cabo Delgado. É uma sensação de agrado, de felicidade, mas também de desejo de fazer mais e melhor para justificar o dia de hoje, para justificar o dia da independência, fundamentalmente isso. Portanto, é o desejo de que fizemos grandes coisas, primeiro a independência, depois o desenvolvimento do país, o desenvolvimento sócio também cultural, mas precisamos de continuar a fazer mais e melhor para que efetivamente valorizemos não só os homens que tombaram, os homens que concentraram sacrifícios, mas também a determinação de um povo de criar condições para viver melhor. Portanto, é esse construir vida melhor que temos que nos dedicar a ele. O desafio decorrente dessa paz é trabalharmos para que o moçambicano tenha o bem-estar, para que o Moçambique continue a desenvolver, para que mais postos de trabalho, mais escolas, mais estrada, mais agricultura se faça. Portanto, esses são os desafios nossos. Unidade, paz e desenvolvimento. Encorajamos também as Forças Armadas de Moçambique a fazer o seu papel, para que faça o seu papel de combate a esses atos. Também a abordagem que façamos com que as populações denunciem qualquer pessoa que queira perturbar esta paz em Cabo Delgado. Os generais António Amatai e Raimundo Pachinuapa dizem que os moçambicanos devem unir-se contra os ataques em Cabo Delgado. Os combatentes reiteram que as dificuldades não devem ser motivo de desistência. O 25 de setembro foi decisivo. António Amatai e Raimundo Pachinuapa estiveram envolvidos na luta de libertação nacional de Moçambique. O povo moçambicano derrotou as Forças Armadas de Defesa do Colonialismo. Recordam que tudo o que movia os guerrilheiros da Frelimo é o foco na libertação da pátria. Episódios são vários, são 10 anos em que trilhamos no combate libertador, mas para os combatentes, os problemas que iam encontrando não eram problemas. O problema era a existência do colonialismo português em Moçambique. Podíamos estar com fome, podíamos andar com muita chuva, o sol muito escaldante,
Mas isso não era problema. Em condições muito difíceis, ousaram lutar contra o colonialismo português e, na circunstância, em condições de uma escassez de tudo, mas a coragem e a unidade nacional valeu, e é isso que contribuiu, que sob a liderança de Eduardo Chivambo Montano, mais tarde Samora Machel, o povo moçambicano derrotou as Forças Armadas de Defesa do Colonialismo. Hoje, justamente em Cabo Delgado, província que acolheu o desencadeamento da luta de libertação nacional em 1964, estão a ter lugar vários ataques contra civis e, face à situação, os combatentes lembram que a união faz a força. O papel é de todo o povo moçambicano, é de todos nós. A independência é a maior conquista do povo moçambicano do Rovuma ao Maputo, não é verdade? Naturalmente que a ocorrência de desacatos de indivíduos provavelmente insatisfeitos com alguma coisa que nós ainda não sabemos bem o que é, porque efetivamente toda e qualquer satisfação pode encontrar mecanismo de resposta. O importante é sermos determinantes para poder repelir aquilo que achamos que não é correto. Portanto, neste momento, há muitos problemas aqui e acolá, cabe a todos nós, da mesma maneira como coube aos jovens do 25 de setembro, tentar tomar determinação, acabarmos o que há. O ministro da Cultura diz que, com a inauguração do monumento da Praça dos Combatentes, a cidade de Maputo ganhou mais um cartão de visita. Hoje, muitas pessoas visitaram o monumento para, de perto, acompanhar a história da libertação do país. Esta é a nova imagem da Praça dos Combatentes. O empreendimento está situado na Avenida Jules Nyerere, na cidade de Maputo. Este monumento visa reconhecer e homenagear os feitos de homens e mulheres que deram a vida pela libertação do país. Constituído por uma torre, um memorial e um centro de interpretação, o monumento já começou a atrair curiosos. Uma fila com pessoas de todas as idades destacava-se no ponto de acesso ao centro de interpretação. José Valoi é um desses interessados. E quero ver que talvez as fotos das nossas defesas antigas talvez estão aqui dentro, assim veio para apreciar aqui dentro. Emílio Alfredo conseguiu aceder ao centro de interpretação junto à Praça dos Combatentes e diz ter tido contacto com informação valiosa. Para toda a geração, as crianças estão aqui, já dá para ver como foi a independência de Moçambique, a luta de libertação nacional e tudo. Para o ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, este monumento não deve servir apenas ao turismo, mas também à academia. E estando aqui, esse espaço, portanto, complementa-se com outros que têm a ver com a promoção do turismo histórico-cultural. E estamos em querer que, mais do que o monumento, também será uma escola, uma espécie de uma sala aberta, não é? Para os estudantes, para os alunos. É um cartão de visita que estamos aqui a discutir para que faça parte do roteiro turístico. Júlio Carilho, antigo ministro das Obras Públicas e Habitação, é um dos arquitetos do monumento. Diz que só a concepção do projeto da infraestrutura levou 2 anos. A Praça dos Combatentes é um lugar urbano, portanto, neste caso da cidade de Maputo, que homenageia os combatentes da luta de libertação nacional, mas eu penso que não só, aqueles que vierem também, porque vocês se repararem bem nesta parede da memória, tem zonas reservadas para o futuro. Esta infraestrutura foi erguida a pedido do Ministério dos Combatentes e custou cerca de 50 milhões de meticais. Parte da manutenção será feita pelo Conselho Municipal e outra pelo Ministério dos Combatentes. Já na cidade de Nampula, o Dia das Forças Armadas foi caracterizado por momentos de agitação. A PRM redobrou esforços para conter os ânimos dos membros da Frelimo e do MDM. Esta não é a primeira vez, mas desta vez foi de menos. Tudo começou quando os membros do Movimento Democrático de Moçambique, em Nampula, chegaram em caravana à Praça dos Heróis Moçambicanos, empunhando bandeiras e entoando cânticos de exaltação ao seu partido, numa altura em que decorria o comício por ocasião da passagem do 25 de setembro. A PRM interviu, interrompendo a marcha,
facto provocou esta reação do MDM, que entende que a celebração é pública. Quando vamos à reunião com o comandante policial, diz outra coisa. Quando tem orientação, faz outra coisa. E nós queremos fazer perceber o tal é dito governador que senta com seus homens e perceba que ele, a partir de janeiro, não será governador. Os outros serão governadores. E ele terá que obedecer essa regra que nós estamos obedecendo. Nós não estamos para violar nenhuma regra aqui na praça. Nós somos pessoas que conhecemos como é que funcionam as instituições. Não somos um partido organizado, tal. Não estamos a ver a razão de barrar o MDM de modo que não participa a praça. Os membros do MDM ainda permaneceram no local, mesmo com os apelos da PRM, e seguiram-se os discursos. Precisamos de construir um monumento em Mugenga para recordar a vitória já tida nessa altura. E é que nós temos que reter do 25 de setembro. Primeiro, que com coragem, determinação e vontade de alcançar um objetivo, somos capazes de chegar lá. É verdade, com muitos sacrifícios. Por que votar na Frelimo? Por que votar no Nhoce? Porque só assim é quando nós podemos desenvolver o nosso país. Repito. Entretanto, a Renamo, que não tem marcante presença nos eventos, na Praça dos Heróis Moçambicanos, realizou uma marcha pela cidade, orientada pela sua Liga Feminina. Ainda sobre o 25 de setembro, Alberto Mondlane, governador de Sofala, pediu aos moçambicanos para reassumirem o compromisso na preservação da unidade nacional. O governador da província de Sofala começou por lembrar que o objetivo central da luta de libertação nacional foi e sempre será unir os moçambicanos e levá-los a desafiar o dia a dia acometidos com a mesma causa, um Moçambique livre e independente e rumo a um desenvolvimento robusto. Hoje, mais do que nunca, o povo moçambicano reafirma mais uma vez trabalhar arduamente para que este Moçambique não volte em mãos alheias e estranhas à nossa luta e causa. Para o efeito, é necessário que todos nós tenhamos nos nossos corações o sentido patriótico e espírito de paz e de irmandade, de modo que haja uma perfeita harmonia na nossa convivência. Alberto Mondlane, que falava depois de depositar uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, apontou os avanços em vários setores, com destaque na educação, saúde e agricultura, que é o resultado das conquistas de 25 de setembro. Daí que as celebrações do 25 de setembro não devem apenas constituir como um dia de festa, mas também um momento de reflexão profunda sobre o caminho em curso no combate à pobreza e à consolidação das conquistas alcançadas. Para isso acontecer, devemos nos empenhar no aumento da produção e produtividade para a construção de um país e do bem-estar para todos. 100 reclusas da cadeia feminina de Ilhavela passaram o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique de forma diferente, com um grupo de mulheres voluntárias. Estamos na cadeia feminina de Ilhavela. Gertrude. Na entrada, um grupo de mulheres vestidas a militares cumpre com as formalidades para poder ter acesso ao interior, onde cerca de 100 reclusas aguardavam ansiosamente por um dia diferente. No interior do estabelecimento está Sônia dos Santos, nome fictício desta mulher de 29 anos, condenada a 4 anos de prisão. Esta quarta-feira, ela fez questão de esquecer por algumas horas a liberdade que tanto falta lhe faz e a saudade de abraçar os seus 3 filhos. Eu lutei com meu marido. Lutei com meu marido. Morreu. Já estou condenada, estou aqui. Tenha consciência dos erros que cometeram na vida,
Mas estas mulheres com idades compreendidas entre 18 e 65 anos têm outra forma de olhar para a sua condição de reclusas. Deixamos o coração livre, porque nós aqui, praticamente, a gente não põe na cabeça que estamos presa. Não estamos presa, não. Em algum momento, sim, erramos, mas estamos aqui para cada uma se reconciliar, reconhecer o erro e voltar numa boa convivência normal. E foi na perspectiva de proporcionar um dia diferente de confraternização que este grupo de mulheres, mais conhecidas por as Marinhas, decidiu festejar o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique com as prisioneiras. Nós nos juntávamos sempre para uma brincadeira, um social com amigas. Então decidimos, em vez de ficarmos aqui, por que não nos juntarmos às pessoas que mais precisam de conforto? Então decidimos que tínhamos que vir à cadeia feminina. Com capacidade para acolher mais de 300 reclusas, o estabelecimento penitenciário de Ilhavel alberga atualmente 100 prisioneiras, das quais 92 estão a cumprir penas de prisão, 8 estão em prisão preventiva, incluindo 2 estrangeiras. E tudo é feito para aliviar o peso da reclusão. É uma atividade que nos ocupa, temos a pecuária, temos a costura, temos escola, temos a machambamento. A entrega de produtos básicos de higiene, a atuação do músico Oliver Style, marcaram os momentos mais altos do evento. Seguimos com outras notícias. O antigo chefe de Estado afirma ter recebido por telefone convite para integrar a equipa de investigação das motivações da xenofobia na África do Sul. Joaquim Chissano diz estar à espera dos termos de referência para perceber qual é a real missão. Já recebi ao telefone, sim senhor, e aguardo a qualquer momento os termos de referência, mas ele indicou que o meu parceiro, Kikwete, ainda está ocupado, e, portanto, vamos depois conversar sobre o que é exatamente, em que exatamente consistirá a nossa missão. Mas o que prevemos é termos clareza para poder encontrar formas de combater este mal, que é um mal em qualquer parte do mundo. O ministro da Defesa Nacional afirma que por detrás dos ataques armados em Cabo Delgado há mão externa. Atanásio Ntumo, que garante que o governo tem capacidade para estancar a situação. Conclui-se que esses malfeitores, por detrás, deve haver alguma força externa. Isto podemos concluir porque depois do acordo de cessação de hostilidades, o acordo da paz e reconciliação, a situação interna já tinha terminado. Agora essa força que aparece é uma força, sem dúvida, uma força externa. E na falta de esclarecimento, o país não estará precisando de algum apoio para estancar de uma vez por todas? Ao nível das forças de defesa e segurança, o apoio que estamos tendo é na base de informações, troca de informações. Isto permite a atuação das forças de defesa e segurança. As pessoas estão em condições de lutar contra essa força externa, em termos de armamento? Basta recordar de que os libertadores deste país conseguiram derrotar o exército bem armado em Moçambique e conhece qual foi. Agora não serão esses que estão a falar daqui, de que as forças armadas não estarão, forças de defesa e segurança não estarão em condições. Estão em condições. Já Roque Silva, secretário-geral da Frelimo, não confirma nem desmente informações sobre um ataque na sede do partido em Mocímboa da Praia, que fez pelo menos uma dezena de mortos. Silva diz apenas que o partido condena todos os ataques no geral. Nós condenamos os ataques em Mocímboa da Praia, condenamos ataques no norte de Cabo Delgado, independentemente do tipo de infraestrutura que tivesse destruída. Lamentamos a morte das pessoas que tiver acontecido, se for a referir aos ataques que acontecem no norte de Cabo Delgado. Portanto,
Não vou me referir exclusivamente a ataque à sede do partido, ataque a esta, aquela infraestrutura. Nós condenamos tudo aquilo que é violência, independentemente de ter sido destruída a sede de um partido político, mas onde morrem pessoas sempre é de condenar. Portanto, nós condenamos de uma maneira geral aos ataques que têm ocorrido em Cabo Delgado, razão pela qual há dias a Frelimo fez uma manifestação pública de condenação e repúdio a esses ataques e mobilizamos a todos os moçambicanos para que se solidarizem com esses outros moçambicanos que estão neste momento a sofrer. Descarta a possibilidade desses ataques estarem ligados ao processo político, à campanha eleitoral em particular, portanto serão ataques que estarão ligados a esses ataques que já vêm acontecendo na província de Cabo Delgado. Como digo, nós condenamos qualquer tipo de violência, independentemente da sua razão de ser. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Volta ao Jornal da Noite. 2 pessoas morreram e outras 2 contraíram ferimentos graves no acidente ocorrido hoje no distrito de Belém, província de Gaza. O acidente envolveu um autocarro de transporte de passageiros que saía de Vilanculos para a cidade de Maputo. Seguimos com o diário de campanha eleitoral. O candidato presidencial do MDM já trabalha na província de Manica. Simango promete combate cerrado contra a corrupção e defende a limitação dos poderes do presidente da República. A jornada do candidato do Movimento Democrático de Moçambique à presidência da República, esta quarta-feira, começou no distrito de Guro, na província de Manica. Nesta localidade, longe de tudo, David Simango fez uma escala para namorar o eleitorado. Bem próximo do local do comício, esta sala de aulas parece ter servido de inspiração para falar do problema do ensino no país. É que as nossas crianças têm que ter oportunidade de escola. E se a escola não está perto, estamos a adiar o futuro dessas crianças. Estamos a adiar o crescimento do nosso país. Estamos a excluir essas crianças para serem responsáveis do nosso país. Estamos a excluir essas crianças e diferenciá-las das outras crianças. Isso cria problemas amanhã. Meus irmãos, há uma coisa que eu quero vos garantir. A minha vinda para aqui é para vos dar um recado simples. Que vocês, a partir do dia 15 de outubro, não estarão sozinhos. Porque o MDM estará presente. Mas para isso, a vossa confiança, a vossa necessidade de mudança tem que ser depositado no MDM. E mesmo sem muita confiança, Simango foi a este poço tradicional que serve de fonte de abastecimento de água e pôs-se a sentir o que a população sente no seu dia a dia. Eu bebi esta água, é cheirosa, é nauseabunda, portanto é um risco à saúde pública. E a pergunta que a gente faz, por que não se faz um furo com uma proteção para que as pessoas possam beber água apropriada? Portanto, o nível freático é aceitável, com um furo vai permitir que as pessoas de fato possam beber água um pouco mais purificada. Com uma temperatura fresca que caracteriza a província de Manica por essas alturas do ano, na vila de Catandica foi a população local a proporcionar calor humano. Simango fez campanha interpessoal, distribuiu carinhos e no fim ganhou um galo.
Guru, Barue, Vanduze e Chimoio foram os sítios por onde passou e fez chegar a sua mensagem de manifesto eleitoral. Andam a comprar motas, material de campanha, não conseguem comprar caixão da pessoa que levaram para pedir voto. Essa gente não tem piedade nenhuma. O que sabem fazer é roubar, roubar e roubar. Por isso, o MDM tem que cortar com tesoura o bolso que andam a encher dinheiro do povo. Temos que reduzir os poderes em torno da figura do chefe de Estado. Essa coisa de nomear magistrado, procurador-geral, Tribunal Supremo, presidente do Tribunal Constitucional, não funciona em democracia. Você vai nomear um procurador, depois esse procurador amanhã vai ter que te julgar. Se ele te julgar mal, vai ao cemitério, porque no cemitério tem muito lugar vazio. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que haja uma independência total e completa da justiça moçambicana. Ao nível daqui da zona centro do país, a província de Manica é a que tem menor número de eleitores inscritos, com cerca de 900 mil, de acordo com dados do último recenseamento eleitoral, e elege 17 deputados para a Assembleia da República. Ivo Oliveira e Ricardo Machava, STV. Em Quilomana, a Frelimo e a Renamo passearam um pouco pelas artérias da cidade, pedindo voto para os seus candidatos e cabeças de lista. O partido Frelimo saiu da Praça dos Heróis Moçambicanos, local que acolheu as cerimônias do 25 de setembro, e circulou em marcha um pouco pelas artérias da cidade. A marcha foi desaguar no Comitê da Cidade, local onde houve discurso. Isso era uma vez, Climane já foi embora e Climane está com a Frelimo e o presidente Filipe Nyusi. Não há dúvida, camaradas? A Frelimo não gasta o seu tempo a falar sobre os outros. Nós falamos sobre aquilo que nós fazemos. Não há dúvida que nós somos mais civilizados. Nós somos o partido de todos os moçambicanos. Por isso que estamos aqui. Nós também reiteramos o juramento dos soldados de 25 de setembro em 1964, dizendo: nos mobilizamos e vamos no dia 15 de outubro para carimbar a vitória da Frelimo, a vitória de Filipe Jacinto Nyusi e do cabeça de lista. Continuemos a desenvolver o nosso trabalho ao nível de todas as zonas, todos os círculos, todas as células, rua a rua, esquina a esquina. A vitória é... A vitória é... Quem também marchou desde a Praça dos Heróis Moçambicanos foi a Renamo, que do centro da cidade escalou bairros da urbe para pedir voto. A marcha foi desaguar na sede política distrital. Quero vos desafiar de que estas eleições não são qualquer tipo de eleição que nós já vimos. Esta eleição tem uma palavra de ordem: ou vivo ou morto. Portanto, não se acovardem, não tenham medo. Os nossos irmãos já podem aparecer com armas, com dinheiro, com qualquer outro tipo de engano para desmoralizar o resistente. Nós não temos meios de transporte, não temos fábricas que tínhamos anteriormente. O nosso comboio que estava aqui já não existe. Nossa fábrica de castanha, de caju que estava em Namakura já não existe, agora está em Inhambane. Nós temos matéria-prima para fábrica de cimento, para alimentar a fábrica de cimento, como o calcário em Alto Macorini, assim como Rumbala. Mas não temos nenhuma fábrica aqui na Zambésia. Já na província de Inhambane, o cabeça de lista da Frelimo orientou um comício no bairro Liberdade 3. Daniel Chapo afirma ser a Frelimo o partido certo para desenvolver a província. O famoso bairro Liberdade 3, na cidade de Inhambane, foi o escolhido pelo cabeça de lista da Frelimo para um encontro com os residentes do mesmo. Papa, está a ver aquele projeto de um distrito, um banco, um distrito, um banco. Projeto em Inhambane acabou. Em Inhambane
bancados porque tem banco. Daniel Chap começou por explicar as linhas mestras do programa de governação daquela formação política e disse na ocasião ser a Frelimo o partido certo para governar a província. Estamos a reabilitar o mercado central, estamos a construir neste momento o Hotel Escola ao lado do Instituto Comercial Industrial Eduardo Mondlane. Lá no Centro de Saúde, ampliamos o Centro de Saúde, a partir do próximo ano vai passar a ser um Instituto de Saúde. Por isso, esses são motivos mais que suficientes para votar na Frelimo e votar no nosso presidente Filipe Jacinto Nyusi. Chapo frisou que todas as promessas feitas pela Frelimo serão cumpridas integralmente. A Frelimo quando promete, Nyusi quando promete, a Frelimo quando promete, Nyusi quando promete. São capazes de dizer que a Frelimo não faz estradas, mas nunca vi nenhum deles sequer com o carro dele na cabeça a procurar estrada. Onde é que está a estrada? Por isso nós não vamos perder muito tempo. Neste momento que estamos a falar aqui, já estamos a construir hospitais. Temos o Hospital Distrital em Jangamo, o Hospital Provincial na Machixe, o Hospital Distrital em Massinga e muitos outros. Por isso, este é um outro programa que a Frelimo e o nosso presidente Filipe Jacinto Nyusi vão cumprir, um distrito, um hospital. Os partidos Renamo e o Movimento Democrático de Moçambique não saíram à rua. Seguimos com outras notícias. Greta Thunberg, uma ativista ambiental, é uma das vencedoras do Prémio Nobel Alternativo 2019. A adolescente de 16 anos tem vindo a influenciar milhões de jovens no mundo na luta pela proteção do meio ambiente. I shouldn't be up here. Depois de ter proferido um discurso comovente sobre a urgência de combater o aquecimento global na Cimeira da Ação Climática da ONU em Nova York, a ativista ambiental de 16 anos de idade, Greta Thunberg, foi esta quarta-feira anunciada como uma das vencedoras do Prémio Right Livelihood Award de 2019, conhecido como Prémio Nobel Alternativo. A justificação para a atribuição deste prémio foi o fato de Thunberg estar a inspirar e amplificar as exigências políticas para ações climáticas urgentes, refletindo fatos científicos. A menina Thunberg iniciou a sua campanha ambiental sozinha no ano passado, fazendo protestos em frente do Parlamento da Suécia. Na última sexta-feira, milhões de jovens inspirados por ela marcharam por todo o mundo, exigindo os seus governos que tomem medidas concretas para a proteção do planeta Terra. Greta Thunberg partilha o Prémio Nobel Alternativo com a advogada chinesa Gu Zhanyame, a ativista africana de direitos humanos Animato Haidar e Davi Kopenawa, porta-voz dos Yanomami, indígenas na floresta tropical brasileira, que está em campanha pela preservação da Amazônia. O Machaquém recebeu e venceu o Têxtil de Pumba por 2-1 em jogo da 21ª jornada de Moçambola 2019. Apesar da vitória, os tricolores mantêm-se na zona da despromoção. Filmão Felipe dá o apito inicial para este jogo. Machaquém, Têxtil de Pumba. Tratou-se de um jogo entre dois aflitos que se encontram na zona da despromoção e que procuram pontos que garantam manutenção na próxima edição da prova. Entrou contudo a turma de Maputo, que neste lance beneficia-se de uma grande penalidade por derrube de Tinho sobre Hermínio. Na cobrança de castigo máximo, Fopa rematou denunciando para a defesa de Chando. Cá está, uma excelente defesa aqui de Chando. Desperdício que custou caro ao Machaquém, porque o Têxtil de Pumba não vacilou quando teve oportunidade. Bernardo escorregou e perdeu a bola para Mauro, que perante a saída desperdiçada de Jonas, rematou para o fundo das malhas. Estava aberto o ativo. Do Carlos Manuel. A mídia Tarmamada foi dar um puxão de orelhas aos seus jogadores, que regressaram contra a postura na segunda parte. Os tricolores encurralaram seu adversário na zona mais recuada e, fruto dessa pressão, Hermínio acabou traindo a equipa ao desviar a bola para sua baliza, restabelecendo a igualdade. Jogava-se o minuto 52. 6 minutos depois, veio a cambalhota no marcador por Fopa,
a redimir-se da grande penalidade falhada na primeira parte. Alívio defensivo para a zona perigosa e Fopa desferre um remate que só parou no fundo das malhas de Chando. Depois foram os Fabris da Manga a correr e atrás do prejuízo, e quando eram remates desenquadrados, eram os defensores a corrigirem os erros do guarda-redes. Surge o corte no momento certo. Foi de balde o esforço de Tester de Pungue, porque o resultado não mais se alterou para a alegria dos machacas. Viemos a contar com dificuldades que sentiríamos a jogar com uma equipe também que está a precisar de sair da parte incômoda, e nesta situação os 3 pontos são bem-vindos, estão de parabéns todos os jogadores do Machaquén. No cômputo geral a equipa até comportou-se bem, bateu-se bem, mas na alta competição, na verdade, quando se comete erros daquela natureza é difícil ganhar esses jogos. O Machaquén soma mais 3 pontos na tabela classificativa, mas não sai da zona de despromoção, e o Têxtil de Pungue continua a lanterna vermelha do Moçambola 2019. Ainda hoje, a Liga Desportiva de Maputo venceu o Chibouto por 1-0. A Liga regressou às vitórias 6 jornadas depois. Faltavam 10 jogos e a passagem do minuto 11, o capitão Moma disse neste golo que a Liga ainda tem algo para dizer no Moçambola. Capini podia dilatar o resultado, mas não consegue endossar o esférico para a baliza. A resposta do Chibouto só chegou aos 41 minutos e veio acompanhada da dúvida que marcou o jogo no campo do Anhane. Eldinho parece ser agarrado, mas a equipa de arbitragem faz olhos de marcador e manda a seguir. Na segunda parte, o Chibouto ascendeu e aos 53 fez o seu primeiro remate enquadrado de jogo. A Liga respondeu bem com uma criação bem conseguida, que só pecou porque Cabini voltou a mostrar-se curto para finalizar o lance. Sem Terroso pela primeira vez nesta época, a filosofia não fugia muito da implementada por Nilton, mas o resultado, este sim, era diferente. 1-0 venceu a Liga. Eu penso que não foi um jogo tecnicamente muito bom, mas para aquilo que eram os nossos objetivos, acho que conseguimos. Acho que foi um jogo muito disputado a nível do meio campo. Eu penso que tentamos e conseguimos fazer aquilo que em 6 jornadas não conseguimos fazer, que é ganhar. Chegamos à baliza, não conseguimos finalizar, e a equipe que não marca gol acaba sofrendo. Fomos até a segunda parte, empurramos o adversário no último reduto defensivo e não conseguimos finalizar. A navegar na zona de despromoção, na 22ª jornada, a Liga viaja à Beira, onde vai enfrentar o Têxtil de Pungue, e o Chibouto recebe o Ferroviário de Nacala. Já o Ferroviário de Maputo venceu o Teste-África de Chimoio por 1-0. Nem um chuvisco e o frio, acompanhado de vento forte que se fazia sentir na Soalpo, repeliu os adeptos de assistir ao derby entre os Locomotivas de Maputo e os Fabris de Planalto. A partida começou com os donos de casa a exercerem maior pressão à equipa visitante, tendo várias vezes tentado invadir a baliza guarda de Frank, mas este parece que vinha com a lição estudada, não permitindo a pretensão do Teste-África. No minuto 36, os Locomotivas de Maputo, conhecendo já o esquema tático dos Fabris, tentam chegar ao golo, mas o esférico desobedece. Com o Teste-África a mostrar sinal mais no jogo, as duas coletividades recolheram os balneários sem abertura de contagem no marcador. No reatamento, os Locomotivas de Maputo imprimem mais vapor e não tardou, eis que no minuto 65, num contra-ataque rápido, o Usher coloca a bola no fundo das malhas à guarda de Agnaldo. Balde de água fria na Soalpo. Com 1-0 a favor do Ferroviário de Maputo, terminou a partida que compromete as contas do Teste-África, cujas vitórias não lhes sorri nos últimos 4 jogos. É um pouco doloroso, de facto. Por aquilo que fizemos, acho que merecíamos outra sorte. Mas o futebol é eficiência. O Ferroviário foi uma vez a nossa baliza, numa situação de contra-ataque, fez o gol. E pronto, nós tivemos o domínio completo do jogo. Mas nos momentos cruciais, que é exatamente o que interessa no futebol, é colocar a bola dentro da baliza, não conseguimos fazer isso. Uma temperatura fora do comum, muito frio, mas penso que os meus jogadores estão de parabéns pela atitude, pela determinação, pela entrega. Num campo difícil, acaba sendo uma vitória em que não houve muitas situações de gol, mas penso que as mais claras acabam sendo as nossas mesmo, e acabamos sendo justos vencedores por aquilo que fizemos.
E fico por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe logo após o intervalo espaço de análise com Boaventura Município e o tema, os desafios das Forças Armadas nos dias de hoje. Muito boa noite, caro telespectador. No espaço do comentário de hoje vamos abordar os desafios das Forças Armadas de Defesa de Moçambique à luz do seu 55º aniversário, que se assinala esta quarta-feira e que de resto foi destaque neste Jornal da Noite. Se em 1964 a principal missão era a conquista da independência, hoje as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são confrontadas com várias lutas, a começar pela instabilidade militar em Cabo Delgado. Quase todos os dias há relatos de assassinatos bárbaros, resultados de ataques que iniciaram a 5 de outubro de 2017. Há ataques esporádicos no centro e norte do país, particularmente em Nampula e Manica. Hoje discute-se a preparação das Forças Armadas num contexto de descoberta e exploração de recursos naturais suscetíveis de conflitualidade interna e externa. Discute-se também a modernização e a profissionalização das Forças Armadas. Só para termos uma ideia, de acordo com a Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas, revista em agosto deste ano, há 3 missões fundamentais para as Forças Armadas, designadamente defender os interesses vitais do país contra as formas de ameaça ou agressão, garantir a integridade do território nacional, a soberania, a liberdade dos cidadãos e a segurança dos meios de desenvolvimento da nação, assegurar o desenvolvimento normal das instituições em todas as circunstâncias e face a quaisquer ameaças diretas ou indiretas. Portanto, as Forças Armadas são o garante da estabilidade do país. Para discutirmos os seus desafios, conto aqui em estudo com 2 convidados. Do meu lado direito, Emílio Zeca, que é diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e pesquisador na área de segurança, conflitos e paz. Do meu lado esquerdo, conto com Fernando Lima, que é jornalista e tem também formação na área de segurança nacional e relações internacionais. Boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este espaço. Lima, começo por si. Vamos ao encontro que o Presidente da República realizou ontem com oficiais da Defesa e onde de alguma forma manifestou insatisfação com o desempenho das Forças Armadas relativamente ao encontro de uma solução para Cabo Delgado. Aqui algumas palavras do Presidente. Disse que é preciso despolitizar as Forças Armadas, diz que já está a ficar tarde para uma resposta ao conflito em Cabo Delgado e disse que se há necessidade é preciso estudar. O que estas palavras do Presidente significam? Será um sinal de que a situação em Cabo Delgado claramente não está dominada? Claramente, se não, a mensagem do Presidente seria uma mensagem, sobretudo, de felicitações às Forças Armadas. E a situação não pode estar, porque independentemente da vontade do Governo, independentemente de um blackout prático, de o Governo não dar notas sobre incidentes armados, sobre mortes, sobre ataques em Cabo Delgado, nós sabemos que esses ataques se verificam, inclusivamente continuam a aparecer imagens documentais desses mesmos ataques, portanto, este boicote governamental à divulgação de informação não tem sido eficaz. Ora, a mim quer-me parecer que há 2 problemas fundamentais ao nível governamental e ao nível das próprias Forças Armadas. A estratégia mais adequada para combater este tipo de violência em Cabo Delgado e também outros complementos de natureza política que não têm a ver com Forças Armadas. O meu colega aqui do painel trabalha num centro de pesquisa. Este é, por exemplo, uma área fundamental para se compreender a natureza e o fenómeno de Cabo Delgado. E sem esta complementaridade de investigação do que se passa no terreno... Acha que é isso que falta? Este é um dos elementos que falta? Eu não diria investigação para a compreensão do fenómeno. Não, eu não diria que falta, mas eu diria que tem que haver muito mais. Ou seja, acho que na década de 70 o Aquino de Bragança e o Wallerstein publicaram uma trilogia de livros que era qualquer coisa, Quem é o Inimigo, ou penso que era por aí. Então, eu penso que é preciso definir quem é este
quem é este inimigo, quem é este adversário. E não é pela via de lhe chamar bandidos, malfeitores, ou seja, não a politização, mas a despolitização destes adversários da lei e ordem em Moçambique que chegamos lá. Portanto, é preciso pesquisa, é preciso investigação. Mas também, ao nível da componente militar, é preciso mais serviços de informação, serviços de comunicações, os próprios serviços autónomos de recolha de informações têm que ser muito mais ativos para compreender este fenómeno e a partir daí encontrar a melhor forma de os antídotos para combater este fenómeno. Muito bem. Vou assim, Emílio, eu quero ver qual é a sua compreensão relativamente ao que disse o Presidente, mas também fazendo parte deste centro, qual é a análise que vocês fazem em relação aos acontecimentos em Cabo Delgado? Muito obrigado. Boa noite ao Boaventura, boa noite ao Lima. É sempre uma oportunidade de vir partilhar aqui com o pessoal alguns resultados das pesquisas que nós temos vindo a fazer. E muito especial hoje, o Dia das Forças Armadas. Gostaria de felicitar a todos os colegas do tempo da faculdade e de outros momentos que fazem parte das Forças Armadas. E, basicamente, o que Lima fez menção acabou sistematizando a minha primeira parte da minha intervenção, mas eu ia tocar em 4 aspectos principais. Exato. Um primeiro desafio do qual o Lima fez menção é a questão da necessidade de melhorar as relações civis e militares. Há déficit de comunicação e, de uma ou de outra forma, a população, o povo, é o elo principal para toda a arquitetura de segurança nacional. O segundo aspecto que também o Lima fez menção são as questões doutrinárias. Por muito tempo, as Forças Armadas ficaram confinadas e preparadas para fazer face a situações de irregularidade, de instabilidades provocadas pela RENAMO, e não nos preocupamos em estudar e aprender novas formas de insurgência contemporânea, onde a insurgência extremista era um fenômeno possível sempre de acontecer aqui no território. A outra, houve muito investimento na área ou na tentativa de profissionalização das Forças Armadas, melhoramento dos quartéis, melhoramento da ração dos militares, transformação das escolas ou dos centros de formação em instituições de ensino médio e ensino superior, mas relegamos para o segundo plano a questão das aquisições. E as aquisições é um dos pilares importantes em toda a arquitetura também das Forças Armadas. Só para esclarecer, o que é isto de aquisições? As aquisições, basicamente, é a compra de material militar, exato, desde munições... Equipamentos para as Forças Armadas. Carros leves, carros pesados, aeronaves de asa fixa, aeronaves de asa móvel, veículos marítimos e por ali. E a quarta grande componente é a componente legislativa. Se for a ver, grande parte da legislação militar, ela é toda formada por decretos, resoluções e diplomas. O que é preciso? Há pouca lei, porque a nossa Assembleia da República tem 2 grandes sessões ordinárias e depois é tudo extraordinário. Mas é preciso que saímos das leis, dos decretos, saímos dos diplomas, dos decretos e das resoluções para as leis, para dar legitimidade à questão das Forças Armadas. Esta lei, a Lei da Defesa Nacional das Forças Armadas, foi revista em agosto. Não resolve essa questão que levanta? Definitivamente não resolve, porque há 3 grandes pilares no quadro legal das Forças Armadas. Primeiro é a Lei da Política de Defesa e Segurança, que lida com os 3 grandes ramos, as Forças Armadas, a Polícia e o Serviço de Informação. Depois a Lei das Forças Armadas e da Defesa Nacional. Esta é que estrutura as Forças Armadas. E, finalmente, o conceito estratégico de defesa e segurança. É ali onde está a visão estratégica da missão e das operações das Forças Armadas, e por muito tempo o conceito estratégico de defesa nacional foi esquecido. Ele é um documento muito bem estruturado, muito bem concebido, mas muito negligenciado, porque ali fala basicamente de toda a visão de como é que as Forças Armadas deveriam ser modernizadas, apetrechadas e conduzidas em termos de profissionalização e criação de uma indústria, de uma base industrial de defesa, que basicamente seria a grande resposta para fazermos face a grandes desafios que as Forças Armadas têm nesse momento. Portanto, as nossas Forças Armadas, de alguma forma, elas ficaram paradas no tempo. Elas ficaram paradas no tempo em termos doutrinários
em termos de aquisições, mas houve grandes avanços no que concerne à profissionalização, focada mais para melhoramento das instituições e infraestruturas e de desenho de currículas e de instituições de ensino médio e ensino superior militar. Muito bem. Lima, se estivermos atentos ao que disse o Presidente da República, ao que disse o Ministro Ntumuco, o Ministro da Defesa, notamos que, de alguma forma, já está identificado quem está a criar esta situação toda em Cabo Delgado, a expressão do Presidente de invasão camuflada. Portanto, é um grupo de fora que está a invadir o território nacional, e o Ministro da Defesa também, quando evoca a questão de grupos externos a Moçambique que estão a fazer os ataques em Cabo Delgado. De alguma forma, isto já ajuda, pelo menos, a ter uma percepção de onde é que vêm estes ataques? Sim, não. Essa é apenas uma componente. Conhecemos alguns desses detalhes: a República Democrática do Congo, Uganda, a Somália, o Sudão, mesmo em termos de componente ideológica, a Arábia Saudita, a componente wahhabita do islamismo, que promove este tipo de fenómenos, mas isto não explica tudo. Mais uma vez, também é confortável para o governo e para o exército acenar com a componente externa. A questão tem que ser vista no teatro das operações, nessa base. Não só a componente externa, a componente interna e depois quem se beneficia externamente, quem se beneficia internamente. Nós sabemos que há componentes internas que podem ser os beneficiários indiretos, para dizer diplomaticamente, para não dizer diretamente, deste tipo de violência em Cabo Delgado, como há beneficiários externos. Por via de uma visão, podemos dizer, messiânica ou jihadista ou de cruzada em relação a um determinado objetivo confessional, mas também não sejamos ingênuos. Nós estamos num espaço geoestratégico e geoeconómico de extrema importância. Ora, por exemplo, neste momento, o maior produtor de gás do mundo é um regime muito fundamentalista em termos de conceitos, e há provas evidentes dos serviços de segurança internacionais de como esse regime financia essas insurgências noutras partes do mundo. Isto não é de descurar. Por isso, quando se diz troca de informações, os serviços de informações trocarem informações, termos pesquisadores à altura para lidar com outros serviços de informação que podem pôr na quadrícula do terreno todo este tipo de ameaças e dirigirem respostas a essas mesmas ameaças. É importante o que o nosso convidado aqui disse, da maior proximidade, e eu sim estive em Cabo Delgado há pouco tempo. Entre civis e militares. Não há essa proximidade. Há um sentimento de terror, por exemplo, em relação às Forças Armadas, que não pode existir. Da mesma forma como há este sentimento de terror em relação, digamos, à população, que as pessoas dizem, bem, não sabemos se estes aqui são camponeses ou são os tais de insurgentes que nos atacam à noite. Então, essa proximidade, este problema ainda existe. E depois também era importante tratar os problemas de forças especiais, que é um passo importante que aconteceu na polícia e no exército, mas que precisa ainda de ser mais sofisticado. Muito bem, Emílio, eu quero também ouvir a sua fotografia relativamente a esta questão, essa caracterização que ouvimos o Presidente a fazer e o Ministro da Defesa a fazer, de que é uma invasão camuflada, de que há grupos externos a alimentar esta confusão toda em Cabo Delgado. A ideia que o Lima levanta de que, apesar disso, há naturalmente beneficiários diretos nacionais que estão aqui no país. Olha, sem dúvida, o apontar as causas e os fatores externos é uma situação necessária, mas não suficiente. Porque
há um conjunto de causas próximas e causas profundas que deram origem à insurgência em Cabo Delgado por via de um pretexto de expulsão de garimpeiros na Manhumbir, ataque à esquadra e depois degenerou toda essa escala de violência. Há basicamente 10 causas próximas e profundas que podem ser levantadas, das quais se sistematizam em 4 grandes correntes. Exato, vamos a isso. Uma corrente antropológica e sociológica, que olha muito para fatores de pobreza, baixo nível de educação. Há uma causa político-securitária que centra-se muito na ausência do Estado. Por muito tempo, a presença do Estado no litoral norte de Moçambique foi muito fraca. As instituições do Estado, os partidos, somente aproximavam-se daquelas comunidades nos momentos das eleições. E os líderes tradicionais e religiosos eram quem controlavam e tomavam conta da situação. E depois há uma terceira corrente, que é a corrente jihadista, que o Lima fez menção, basicamente bifurcada em 2 grandes grupos, um jihadismo externo e um jihadismo interno, levado a cabo por um conjunto de cidadãos nacionais que foram estudar em locais de presença de extremismo e de correntes heterodoxas do Islão. E, finalmente, uma quarta corrente que olha para as multinacionais e os atores produtores de recursos estratégicos como gás, grafite e outros recursos estratégicos que provocam instabilidade para depois vender violência. Então, não se encoraja a olhar somente para a parte externa, porque as dinâmicas internas são muito relevantes para que os fatores externos sejam catalisados como fatores de conflitos e dinamizadores da escalada do mesmo conflito. Mais do que isso, olhar somente para causas externas é desviar de aspectos fundamentais e estruturantes da causa desse conflito. Há uma outra perspectiva ainda um pouco, não diria perigosa, mas também não irresponsável. Esse tipo de violência precisa sim de cooperação internacional para fazer face a ela. Exato. Mas tem que se esgotar internamente. O debate interno sobre as causas, os atores e os fatores desse conflito ainda não estão esgotados. As pesquisas e os estudos que foram levados a cabo pelo MASC, pela OREM, pelo nosso centro, ainda são muito reduzidas para termos um quadro situacional objetivo do que está a acontecer. Mais do que isso, o conflito emergiu de tão rápido que foi, do Exato. Qual temos dificuldades de onde pegar. Portanto, como começar. É muito importante ter em conta as dinâmicas internas também, para compreender. Mais do que isso, nos estudos de conflito, o conflito é como uma fruta. Ela brota de uma flor e a fruta, ela depois de madura, ela cai naturalmente. E ela não cai enquanto for uma fruta verde. Então, o nosso conflito ainda é muito amorfo, é muito irregular e é muito difícil de captá-lo à essência das Exato. Partes, das causas e das possíveis consequências. É preciso que ainda nos congreguemos as várias sensibilidades, jornalistas, investigadores, líderes religiosos e as academias para tentarmos descortinar de forma holística e integrada o fenômeno. Muito bem. Lima, o Emílio levanta aqui alguns pontos fundamentais e vamos a isso. Essa questão da ausência do Estado, que é uma questão geral. Quando se olha para as nossas fronteiras, elas são porosas, não têm controle. A entrada de um país e de outro, não há praticamente qualquer fronteira, nem qualquer separação. Isto levanta uma discussão central, que também é em vários pontos do país, sobretudo no centro e norte, há a descoberta e exploração de importantes recursos naturais, vários, além do gás, que é o mais falado, mas há outros como o grafite, as pedras preciosas, grafite, ferro, ouro, entre outros. Mas há esta ausência do Estado em termos de controle territorial. A grande questão é os desafios das nossas forças de defesa e segurança, das nossas forças armadas, no sentido de garantir o controle
e a estabilidade disso. Porque quando se olha para outros países com grande potencial de exploração de recursos naturais, percebe-se que esses conflitos vão surgindo como se fossem cogumelos, mas encontram um terreno fácil, que é a ausência do Estado no território. Ok. Assim, à partida, falar de ausência do Estado parece um grande chavão. Então, vamos tentar desmontar esta questão. Por exemplo, o Exército, as Forças de Segurança são Estado. E neste momento há uma presença muito grande. Agora, não pode haver essa presença do Estado sem outras componentes que dão resposta a outro tipo de situações. Os tais de projetos económicos. Será que essas pessoas têm o devido enquadramento, têm as devidas respostas, as suas interrogações têm resposta, a contramobilização desta pessoa encontra respostas adequadas para as pessoas dizerem: não, eu tenho futuro, a situação vai mudar neste país. Há muitas interrogações, não há tantas respostas para estas pessoas. E isto depois dá fenómenos tipo, por exemplo, uma manifestação em Palma a dizer que a causa desta violência é exatamente a presença de alguém que vai explorar os recursos. Ora, a resposta não pode ser essa. Ou seja, a resposta correta é de dizer: os que vêm explorar recursos, eventualmente, se tudo for discutido corretamente, trazem-nos benefícios para as nossas famílias e para as pessoas que hão de surgir. Eu hoje, por exemplo, via na STV uma vila que eu conheço muito bem, que é a Vila de Cateme. É muito deprimente ver a população na maneira como está em Cateme. E eu vi a nova aldeia do reassentamento do gás em Cabo Delgado. É o dia para a noite. Ou seja, a minha expectativa não é que vou daqui a 3 anos esta vila também será como Cateme. É impossível esta vila ser igual. Porquê? Porque se aprendeu daquelas asneiras na questão dos serviços sociais, dos serviços básicos, da economia, do aprender a fazer das pessoas. Portanto, há toda uma nova maneira de ver. Mas não basta. E, como o Emílio estava a dizer, é preciso encontrar essas respostas multissectoriais, incluindo das forças de defesa e segurança. Por exemplo, outro exemplo, as forças de defesa e segurança tiveram, digamos, um sucesso assinalável nas últimas confrontações com a Renamo na Gorongosa, porque souberam fazer leituras da situação no terreno, de como confrontar o seu adversário, e encontraram, quer nas forças especiais da polícia, quer nas forças especiais do Exército, na própria logística criada de apoio, nos serviços de comunicações, nos serviços de interseção de comunicações, respostas adequadas que depois são um elemento mobilizador para o próprio performance das Forças Armadas. E o que eu questionava, Lima, é exatamente isso. Quais são os desafios da construção de toda essa infraestrutura perante a potencialidade dos recursos que o país tem? Como é que as Forças Armadas elas devem se preparar? Mas o país, no seu todo, como é que se deve preparar perante estas potencialidades? Eu vou tentar dizer uma coisa mais ou menos diplomática. Nós temos que ter no topo das Forças Armadas pessoas que estejam à altura desses desafios e que compreendam a complexidade. O que isso significa, Lima? Significa que neste momento não temos? Não, talvez se calhar temos, mas talvez não estão no sítio exato. Ou seja, a pessoa que tem a farda militar e os galões tem que estar à altura de se sentar na mesma mesa com o engenheiro de exploração de gás e de petróleos da Anadarko e da Eni, e todos saberem do que estão a falar. Que os oficiais de segurança, porque a Anadarko
e a ENI também tem os seus oficiais de segurança, e todos falarem a mesma linguagem, então encontrarem soluções conjuntas, porque por imperativos, inclusive de política externa, a ENI e a ANADARCO não se podem envolver diretamente nos confrontos, mas sabemos que há um elemento logístico extremamente importante, mas se não houver ao nível da coordenação este nível de linguagem técnica e compreensão técnica de como lidar com estes fenómenos, então começa a haver uma quebra na cadeia de compreensão de como responder, neste caso por via da via letal, em relação a um fenómeno desta natureza. Muito bem. Emílio, faço a mesma pergunta. Perante as grandes descobertas de recursos e a sua exploração, e são vários recursos quando olhamos para as províncias do centro, norte, Gaza e Inhambane, são recursos importantes com bastante impacto na economia. Os desafios de organização do Estado, a partir das Forças Armadas, no sentido de garantir algum controle do território e, por via disso, garantir a estabilidade política. Quando eu estava a fazer o meu estágio doutoral no Comando do Exército do Sul do Brasil, basicamente é a maior unidade onde há concentração de força do Brasil, porque o Brasil sempre se preparou para fazer uma guerra com a Argentina, Uruguai ou Paraguai. Quando o Sul se mexe, o Brasil treme. Eu convivi com o coronel Andreuza, e o general Barbosa. Eles sempre diziam o seguinte: um exército, ele pode ficar 100 anos sem combater, 100 anos sem empregar força, mas o exército não pode ficar um minuto despreparado para lidar com uma situação. Nós ficamos muitos minutos despreparados para lidar com situações específicas que iam nos aparecendo na vista. A questão da segurança marítima, que não é muito discutida. A questão da descoberta dos recursos, que não foi levada em consideração. As Forças Armadas foram chamadas em última instância, depois dos contratos, depois de muitas das coisas terem acontecido. Há várias áreas e infraestruturas críticas que foram construídas no nosso Estado nos últimos tempos. As Forças Armadas só eram avisadas e pouco chamadas para tomar parte dos processos. Acabou nos proporcionando essa situação. Temos um conjunto de surpresas estratégicas que não sabemos lidar com elas. O que nós precisamos agora para que as nossas Forças Armadas se potenciem e façam face a este novo cenário? Porque as Forças Armadas não podem se furtar de defender a nossa soberania, a nossa integridade, dos interesses nacionais e os interesses vitais, porque no final do dia elas são o repositório dos objetivos e dos interesses nacionais. Puxaria algo que o Lima tentou falar diplomaticamente, mas não quis. Vamos colocar pessoas certas nos locais certos. Há muitos bons generais aqui em Moçambique que combateram ao longo da história, fizeram face ao colonialismo, à Rodésia, ao apartheid e à RENAMO. Teriam muita capacidade e contribuiriam positivamente e construtivamente para a melhoria das capacidades operativas das nossas Forças Armadas. A outra, precisamos de melhorar as nossas relações civis e militares para que a sociedade civil, acadêmica, econômica e os parceiros tenham consciência situacional de que é preciso potenciar as nossas Forças Armadas para elas fazerem face às ameaças presentes e às ameaças futuras. Em terceiro, é preciso operacionalizar o nosso conceito estratégico de defesa e segurança, atrelado às revisões que acabamos de fazer agora da política de defesa e segurança e da lei das Forças Armadas, para que as Forças Armadas cumpram a sua missão e a sua responsabilidade de forma efetiva e de forma ótima, de modo a que nós não tenhamos essas situações. Um exército não pode ser humilhado por um grupo de insurgentes irregulares diante de uma situação que é possível fazer uma varredura num intervalo de tempo simples e prático. Precisamos de ganhar coragem, colocar as pessoas certas nos lugares certos, para que as Forças Armadas possam cumprir de forma
completa, plena, a sua missão e a sua responsabilidade diante das ameaças que nós vemos. Um último tema, Lima, tem a ver com a modernização e a profissionalização das Forças Armadas. Quando tivemos o fenômeno Idai e Kenneth, não sentimos uma intervenção, digamos, forte das nossas Forças Armadas, sobretudo na questão da salvação, que é o que temos acompanhado. Aliás, vimos Forças Armadas de outros países a desempenhar um papel bastante mais relevante. A questão dos equipamentos, a questão da tecnologia, que é hoje o grande instrumento de combate, a questão do critério de recrutamento, qual é o perfil do nosso soldado. Todos esses desafios, como é que eles devem ser refletidos? A primeira questão é a questão do que o Emílio está levantando, definições estratégicas. A questão da componente de proteção civil, qual é a correspondente militar em termos de proteção civil? Se isto não existe em termos de definição operacional, isso, tudo que for feito é voluntarismo. Ou seja, é alguém que está irritado, que dá uma ordem e as pessoas ficam a correr aí tipo baratas tontas. Então, a questão não é essa. A questão é que tem que haver uma definição operacional perante estes desafios das calamidades naturais. Qual é o papel dessas forças? Como essas forças têm que ser operacionalizadas em termos de meios? Isto depois é extremamente importante porque tem uma componente incluindo de propaganda das próprias forças de defesa e segurança, porque não há melhor propaganda do que estarmos no meio de uma catástrofe e ver as tais forças que defendem a nossa soberania a darem a cara para socorrer as pessoas numa situação excepcional de alteração, de ordem, de alteração de todos os meios no terreno. E aí falhamos. E falhamos, eu penso, por uma questão conceptual. Não porque não existem forças, não porque não existem meios. Outro elemento também extremamente importante, em termos de potenciação, em termos de meios, é que se as forças não dão as respostas adequadas, depois isto faz passar apetites que resultam depois de pressões sobre o nosso próprio governo. O que é que eu estou a dizer? Se as nossas forças não dão respostas, começamos a ver circular essa coisa que já temos forças russas no treino. As forças russas não é nenhum contingente militar do Exército Vermelho. São forças especiais, chamemos-lhe mercenários, chamemos-lhe empresas de segurança, consultores de segurança russos, sul-africanos, americanos, todos esses, e depois os bens do petróleo e do gás aguçam todos esses apetites a dizer assim, não, nós vamos lá e resolvemos esse problema em 90 dias. Mas até ficam a esfregar as mãos para esperar que haja esta resposta inadequada, para depois pôr em cima da mesa as tais de propostas que nós resolvemos isto em 90 dias, o que resulta numa pressão extra sobre as autoridades do próprio país. Emílio, esta questão da modernização e profissionalização das Forças Armadas, a grande questão, o papel das Forças Armadas no tempo de paz, por exemplo, que é uma intervenção bastante mais concertada relativamente às calamidades naturais, mas a questão do perfil do nosso soldado, a questão do recrutamento, a questão do treinamento, a questão da tecnologia, a questão do equipamento. Olha, as discussões sobre a profissionalização das Forças Armadas centram-se em 4 grandes pilares. O primeiro é potenciar as Forças Armadas para que sejam um instrumento moderno de fazer guerra diante das ameaças contemporâneas. A outra, consciencializar as Forças Armadas que elas são um instrumento de garantia da ordem doméstica e da ordem internacional por via das missões de paz a nível internacional e por via de intervenções como essa do IDAI a nível doméstico. A outra, transformar as Forças Armadas num grupo de interesse que funciona como pressão para o governo, mas num modelo de relações civis e militares de subordinação das Forças Armadas em relação às instituições do Estado. E, finalmente, a criação de forças especiais com capacidade de deslocamento rápido
deslocamento rápido para responder a situações anômalas dentro do território e fora do território, nos locais onde há interesses estratégicos permanentes ou transitórios do Estado. O que nós vimos com o IDAI e o Kenneth, existe uma unidade chamada UNAPROC, das Forças Armadas, que é a Unidade de Proteção para Situações Civis, que está vinculado ao SENOI e ao Instituto Nacional de Calamidades. Essa força ela é um task force, uma força-tarefa, mas muito contingencial e sem capacidade de mobilização rápida para socorrer pessoas, restabelecer comunicações, vias de acesso, comunicação via rádio, telefone e televisão, para as pessoas estarem informadas e receber as orientações para reduzir as perdas de vida e deslocamento rápido para fazer face a ameaças específicas. O nosso exército, ou as nossas forças armadas, avançou no período do general Macaringa com o esforço de profissionalizar, dando instrução aos militares. Criou-se a Academia Militar, o Instituto de Altos Estudos Militares, reativaram-se as escolas profissionais dos fuzileiros, da Força Aérea, mas a modernização precisa combinar academia, exército e empresas. As empresas vão demandar um conjunto de tecnologia e de serviços. O exército tem conhecimento, um skill específico para a condução das pesquisas e a academia conduz a condução desta pesquisa. Nós precisamos de criar modelos de profissionalização das nossas forças. Nós precisamos de capacitar e consciencializar as nossas forças de que elas têm um conhecimento relevante para a sociedade, têm um conhecimento relevante para proteger os interesses nacionais vitais e estratégicos do Estado a nível permanente e transitório e que elas têm um papel da qual não podem se furtar em relação às responsabilidades de proteção da nossa soberania e da nossa integridade territorial. Daí, os políticos precisam ter consciência de que os militares precisam de ser indivíduos profissionais. Eles são, sim, indivíduos que usam farda, são treinados para defender a nossa soberania, mas precisamos de investir, criar uma base industrial de defesa forte, criar um serviço que possa capacitar as Forças Armadas e que todo o conhecimento e todo o arcabouço teórico e o conhecimento e expertise que há nas Forças Armadas tenha um spillover efetivo e positivo para a sociedade. Muito obrigado aqui aos meus dois convidados, o Emílio Zeca, que é diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e pesquisador na área de segurança, conflitos e paz, Fernando Lima, que é jornalista e habitualmente é convidado aqui para analisar os principais temas da atualidade. Esse é o telespectador que nos acompanhou. Fizemos então aqui o espaço de comentário. Até a próxima quarta-feira.